Bom dia, meus irmãos e irmãs. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. É uma grande alegria poder retornar aqui a Novelda. Es una gran alegría poder volver aquí a Novelda. Fico imensamente feliz de poder rever cada dos irmãos, das irmãs. Estoy muy feliz de poder ver de nuevo a los hermanos, a las hermanas, A minha expectativa é que o Senhor nos dê tempo de céu aberto, con la expectativa que el Señor nos dé un tiempo de cielo abierto, de uma profunda comunhão com Ele, en una profunda comunión con Él, uns com os outros, unos con los otros, também na Sua palavra. y también su palabra. Nesses dias que estaremos aqui diante do Senhor, En estos días que vamos a estar aquí delante del Señor, o encargo do meu coração el encargo de mi corazón é compartilhar sobre es compartir transformados em nossa mente. sobre transformados en nuestra mente, A transformação da nossa mente, la transformación de nuestra mente, para que sejamos conformados à imagem de Cristo. para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Eu quero ler 3 porções da palavra. Yo quiero leer 3 porciones de la palabra. A primeira está em Romanos, capítulo 8. Primera está en Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 y 29. Vamos ler apenas em espanhol. Vamos a leer solo en español. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le temen, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eu quero que nós venhamos dar ênfase a uma frase aqui no versículo 29. Vamos a poner el énfasis en una frase que hay en el versículo 29. Serem conformes à imagem de seu Filho. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Agora, Romanos, capítulo 12, Ahora Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aqui, no versículo 2, quero chamar a atenção. Aquí en el versículo 2 voy a llamar la atención. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Más bien, transformaos por la renovación de vuestra mente. E por último, vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, Y por último vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 46 a 50. versículos 46 al 50. 1 Corintios capítulo 15, del 46 al 50. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Vamos meditar aqui no versículo 45. Vamos a meditar aquí en el versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. El primer hombre, Adán, fue hecho alma O viviente. último Adão, porém, espírito vivificante. El último Adán, espíritu vivificante. Versículo 48. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Como es
el primer hombre, el terrenal, así son también los demás, los terrenales. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Amém. Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Amado Deus, querido Pai, Amado Dios, querido Padre, pedimos a Tua direção na Tua palavra neste momento. pedimos tu dirección en tu palabra en este momento. Que o Senhor possa inspirar os nossos ouvidos Que el Señor pueda inspirar nuestros oídos a reter a Tua palavra. para retener tu palabra. Senhor, nós necessitamos Señor, lo necesitamos. que ela venha a nós como uma espada inflamada, Que ella venga a nosotros como una espada inflamada, cortante e penetrante. cortante y penetrante. O Senhor nos ajude nesta hora. El Señor nos ayude en esta hora. Que esse tempo que teremos aqui Que este tiempo que tendremos aquí seja para a glória do Teu nome. sea para la gloria de tu nombre. Exalta e magnifique a Tua palavra entre nós. Exalta y magnifica tu palabra entre Em nosotros. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, Pues bien, mis queridos amados y hermanas, aqui eu desejo mostrar algo muito especial para vocês. aquí yo deseo mostrar algo muy especial a vosotros. Todas estas porções de textos Todas estas porciones de textos vão nos mostrar a singularidade nos va a mostrar la singularidad daquilo que é a vida no Espírito. de aquello que es la vida en el Espíritu. Uma das coisas que nós temos que entender Una de las cosas que tenemos que entender é que o Espírito humano es que el espíritu humano que Deus criou que Dios creó é a faculdade mais elevada do nosso ser. es la facultad más elevada de nuestro ser. Se nós observarmos, Si nosotros observamos, o homem moderno, el hombre moderno ele se preocupa muito com o seu corpo. se preocupa mucho con su Con la cuerpo, estética. con la estética. Essa é uma preocupação demasiada. Es una preocupación excesiva. Hoje as pessoas estão em torno disso. Hoy las personas giran en torno de eso. Elas não se preocupam com o seu homem interior. No se preocupan con su hombre interior. A grande ênfase da Bíblia é o homem interior. El gran énfasis de la Biblia es el hombre interior. E nós não temos cuidado desse homem interior. Y nosotros no tenemos cuidado de ese hombre O interior. homem interior ele é formado por duas partes: El hombre interior está formado por dos partes, espírito e alma. espíritu y alma. E a maioria de nós não temos observado isso. Y la mayoría de nosotros no hemos observado eso. Como que funciona o espírito e a alma? Cómo funcionan el espíritu y el alma. Por não saber isso, irmãos, Por no saber eso, hermanos, nós temos perdido a oportunidade de vivermos uma riqueza espiritual. nosotros hemos perdido la oportunidad de vivir una riqueza espiritual. Eu me atrevo a dizer Me atrevo a decir que todos os problemas espirituais e emocionais que nós temos que todos los problemas espirituales y emocionales que tenemos é pelo simples fato son por el simple hecho de não considerarmos o homem interior. de no considerar nuestro hombre interior. Então, eu quero ajudar os irmãos. Entonces yo quiero ayudar a los hermanos. Vamos começar com esses textos. Vamos a empezar con estos textos. Permita-me fazer um resumo de cada um deles. Permítame hacer un resumen de cada uno de ellos. O primeiro texto que nós lemos, El primero que hemos leído, Romanos capítulo 8 e os versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 y 29. Podemos resumir esses textos da seguinte forma: Podemos resumir estos textos de la siguiente manera. o propósito eterno de Deus El propósito eterno de é Dios nos conformar à imagem de Cristo. es conformarnos a la imagen de Cristo. Este é o propósito supremo de Deus. Ese es el propósito supremo de Dios. É que um dia Cristo venha a ser conformado totalmente em nossa vida. Es que Cristo venga un día a ser conformado totalmente en nuestra vida. Aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Aquello que dice Pablo en Gálatas 4, 19, Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, hijitos por quienes de nuevo sufro dolores de parto, até Cristo ser formado em vós. hasta que Cristo sea formado en vosotros. O versículo 28 de Romanos 8, El versículo 28 de Romanos 8, Paulo vai dizer que todas as coisas, Pablo va a decir que todas las cosas, elas trabalham, ellas trabajan, elas cooperam juntas cooperan juntas para que Deus alcance o seu propósito em nós. para que Dios alcance su propósito en nosotros. Nós precisamos olhar para esse texto com muito cuidado. Necesitamos mirar a ese texto con mucho cuidado. Tudo coopera para o bem. Todo coopera para el bien. Essa palavra bem Esa palabra bien não é o nosso bem-estar. no es nuestro bienestar. Essa palavra bem Esa palabra bien tem a ver com o bem do propósito de Deus. tiene que ver con el bien del propósito de Dios. Então, tudo na nossa vida Entonces, todo en nuestra vida trabalha
trabaja para que o propósito de Deus seja alcançado. para que el propósito de Dios sea alcanzado. Isso é muito especial, Y eso es muy especial, porque isso deve nos levar a um espírito de descanso. Vou resumir apenas com um ponto. Lo voy a resumir solamente con un punto. O cristão vive a realidade da vida natural El cristiano vive la realidad de la vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial. y la sobrenaturalidad de la vida celestial. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Eu vou repetir. Lo voy a repetir. O cristão, El cristiano, ele vive a naturalidade él vive la naturalidad da vida natural. de la vida natural. Nós vivemos isso. Nosotros, ¿dónde vemos eso? No dia a dia, No dia a no dia, trabalho, no trabalho, casamento, el matrimonio, família, família. enfim. Nós vivemos essa vida. Nosotros vivimos esa vida. Isso é muito comum para nós. Eso es muy É o común para nosso dia a nosotros, dia. nuestro día a día. Porém, Sin embargo, vivemos também a sobrenaturalidade da vida celestial. vivimos también la sobrenaturalidad de la vida celestial. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, Allí en Efesios 2:6, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Pablo dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Em Colossenses 3, 1 a 3, En Colosenses 3:1-3, diz assim: se fostes, pois, ressuscitados com Cristo, dice, si pues fuisteis resucitados con Cristo, buscai as coisas lá do alto. buscad las cosas de lo alto. Pensai nas coisas lá de cima, Pensad en las cosas de arriba, onde Cristo está, donde Cristo está, porque a vossa vida porque vuestra vida está oculta, está oculta, juntamente com Cristo, juntamente con Cristo, em Deus. en Dios. Então, esses três textos, Entonces esos tres textos, eles nos mostram que nós temos sim, ellos nos muestran que nosotros tenemos, sí, mesmo na naturalidade da nossa vida, incluso en la naturalidad de nuestra vida, o privilégio el de privilegio vivermos uma vida celestial. de vivir una vida celestial. Mesmo com todas as limitações do nosso corpo, Incluso con todas las limitaciones de nuestro cuerpo, nós podemos sim ascender aos céus. nosotros sí podemos ascender a los cielos. Então, irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Entonces, hermanos, déjenme decirles algo. Por mais que isso seja um grande privilégio, Por más que esto sea un gran privilegio, pouquíssimos cristãos entendem isso. ¿por qué somos cristianos? Pouquíssimos. Poucos. Poquísimos cristianos entienden eso. Vivem esta realidade. Poquísimos viven esta realidad. Geralmente vivem uma vida muito superficial, Generalmente viven una vida muy superficial, espiritualmente pobre, espiritualmente pobre, sem fome de Deus na palavra, sin hambre de Dios en la palabra, na oração en la e oración, na comunhão com Deus. en la comunión con Dios. Agimos muito no natural. Actuamos mucho en lo natural. A palavra para isso é La palabra para eso es anímicos. anímicos. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es eso? Uma vida vivida na alma. Una vida vivida en el alma. A palavra alma em latim La palabra alma en latín é anima, es ánima, da onde vem anímicos. de donde viene anímicos. Então é muito triste ver que os cristãos hoje Entonces es muy triste ver que los cristianos hoy não entendem o que é vida espiritual no entienden lo que es la vida e espiritual vivem na periferia. y viven en la periferia, Eles vivem na alma. viven en el alma. Vida na alma não é vida cristã. Vida en el alma no es vida cristiana. Vida na alma Vida en el é alma uma vida vulnerável. es una vida vulnerable. Por isso que muitos vivem a vida cristã conformados ao mundo. Por eso muchos viven la vida cristiana conformados al mundo. Não se vê nada de Cristo na sua vida. No se ve nada de Cristo en su vida. Então nós vamos estudar nesses dias sobre isso. Entonces estos días vamos a estudiar sobre eso. O que aconteceu com o espírito e com a alma? ¿Qué es lo que ocurrió con el espíritu y con el Nós alma? temos que entender a queda. Nosotros debemos entender la caída. Quando nós estudamos a queda, Cuando nosotros estudiamos la caída, nós concentramos muito no que aconteceu na nossa vida física. nosotros nos concentramos mucho en lo que ocurrió en nuestra vida física. Mas, na verdade, Pero en realidad, o maior impacto da queda el mayor impacto de la foi caída no homem interior. fue en el hombre interior. Então, nós vamos estudar um pouco sobre o homem interior. Entonces vamos a ver un poco sobre el hombre interior. Deixe-me dizer algo para vocês. Déjame decirte algo. O homem interior é constituído de duas faculdades: El hombre interior está constituido de dos facultades, espírito espíritu e alma. y alma. Então, como era Adão antes da queda? Entonces, ¿cómo era Adán antes de la caída? Vamos estudar essa faculdade espírito. Vamos a estudiar esa facultad, el espíritu. Ela tem três partes: Tiene tres partes: a intuição, la intuición, a consciência la e a conciencia comunhão. y la comunión. A intuição La intuición do espírito del espíritu é a voz de Deus. es la voz de Dios. É onde a voz de Deus fala.
es donde la voz de Dios habla. É muito comum você encontrar cristãos dizer assim, Deus me falou. Es muy común encontrar cristianos que dicen así, Dios me habló, Ouvi a voz do Senhor. oí la voz del Señor. Aonde nós ouvimos a voz de Deus? ¿Dónde nosotros oímos la voz de Dios? Nesta esfera, En esta esfera. intuição. La intuición. E a alma, ela tem 3 faculdades. Y el alma tiene 3 facultades. Quais são as faculdades da alma? ¿Cuáles son las 3? Vontade, Voluntad, mente mente e emoções. y emociones. Então, a intuição do espírito Entonces la intuición del espíritu governa a vontade da alma. gobierna la voluntad del alma. A consciência do espírito La conciencia del espíritu governa a mente. gobierna la mente. E a comunhão do espírito Y la comunión del espíritu governa as emoções. gobierna las emociones. Então, como que funcionava o homem interior antes da queda? ¿Cómo funcionaba el hombre interior antes de la caída? A vida de Deus, La vida de Dios no seu espírito, en su espíritu, na sua intuição, consciência e comunhão, en su intuición, conciencia y comunión, governava a vontade, a mente e as emoções. gobernaba la mente, la voluntad y las emociones. Quando o homem pecou, Cuando el hombre pecó, lembra quando Deus diz assim para Adão? ¿recuerdas cuando el hombre dijo así a Adán? Para ele não comer da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, Para que él no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. porque certamente morrerás. Porque si comes, ciertamente morirás. Essa frase, certamente morrerás, Esa frase, ciertamente morirás, não existe no texto original hebraico. no existe en el texto original hebreo. No hebraico está assim, En el hebreo dice así, morrendo, morrerás. muriendo, morirás. E por quê? ¿Y por qué? Porque quando o homem caiu, Porque cuando el hombre cayó, a primeira morte que ele experimentou la primera muerte que experimentó foi a morte no seu espírito. fue la muerte en su espíritu. Entende? ¿Entiendes? Vou colocar um texto para que vocês reflitam melhor. Voy a poner un texto para que se vea mejor. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou. Y os vivificó. O que significa vivificou? ¿Qué significa vivificó? Dá vida. Da vida. Aí diz assim, e vos vivificou estando vós mortos. Y dice así, os vivificó estando vosotros muertos. Onde é que nós estávamos mortos? ¿Dónde es que nosotros estábamos No muertos? nosso espírito. En nuestro espíritu. Entende? ¿Entiendes? Olha o texto que eu citei agora, Colossenses 3:1. Escucha otro texto ahora, Colosenses 3.1. Se, pois, ressuscitastes. Si pues resucitasteis, Onde foi que ressuscitamos? ¿dónde fue que resucitamos? No nosso espírito. En nuestro espíritu. Compreende? ¿Comprendes? Se você segue lendo Efésios capítulo 2, Si sigues leyendo Efesios capítulo 2, o versículo 4 diz assim, el versículo 4 dice así, mas Deus, sendo rico em misericórdia, mas Dios, siendo rico en por misericordia, causa do grande amor com que nos amou, por causa del gran amor con que nos amó, estando nós mortos. estando nosotros muertos, Então nós estávamos mortos. entonces estábamos Onde muertos. nós estávamos mortos? ¿Dónde estábamos Em muertos? nosso espírito. En nuestro espíritu. Mas ele vai dizer assim, mortos nos vossos delitos e pecados. Pero él va a decir, muertos en vuestros delitos y pecados. Quer dizer, por causa dos delitos e pecados, Es decir, por causa de los delitos y pecados, espiritualmente nos tornamos mortos. espiritualmente nos volvimos muertos. Aí diz assim, mortos nos vossos delitos e pecados. Ahí dice así, muertos en vuestros delitos y pecados. Vos deu vida juntamente com Cristo. Os dio vida juntamente con Onde Cristo. foi que essa vida penetrou no nosso ser, na salvação? ¿Dónde fue que esa vida penetró en nuestro ser? En la salvación, No nosso espírito. en nuestro espíritu. Onde que nós precisamos de vida? ¿Dónde es que nosotros necesitamos de vida? Na intuição. En la intuición. Por quê? ¿Por qué? Para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus. Para que pudiéramos oír la voz de Dios. Na consciência. En la conciencia. Para que nós tivéssemos a experiência da realidade do mundo espiritual e do mundo natural. Para que nosotros pudiéramos tener la conciencia de la realidad del mundo espiritual E, y, del no nosso, natural. e na comunhão. Y en la comunión. Porque é aqui que o Espírito de Deus habita. Pues porque es aquí que el Espíritu de Dios habita. E isso tem grande impacto nas nossas emoções. Y eso tiene un gran impacto en nuestras emociones. Então ele diz, e vos deu vida juntamente com Cristo. Entonces él dice, os dio vida juntamente con Cristo. Então nós podemos ver que esses textos são claros. Entonces podemos ver aquí que esos textos son claros. Estávamos mortos. Estábamos muertos. Quando Adão pecou, Cuando Adán pecó, o que aconteceu? ¿qué es lo que ocurrió? O seu espírito Su espíritu perdeu a sua função ativa. perdió su función activa E agora a sua alma y ahora su alma assume o controle da sua vida. asumió el control de su vida. O ego, El ego, que é o núcleo da que personalidade, es el... vou dar outro texto para vocês. Entonces te voy a dar otro texto. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6:3.
diz assim: dice así: o meu espírito não agirá para sempre no homem, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, porque este é carnal. porque es carne. Agora o homem passou a ser um ser carnal. Ahora el hombre pasó a hacerse carnal. O que significa o homem carnal? ¿Qué significa el hombre carnal? Um homem governado pelos seus desejos. El hombre gobernado por sus deseos, Porque ele perdeu a voz do Espírito na sua intuição. porque él perdió la voz de su espíritu en su intuición, Ele perdeu a consciência do celestial. perdió la conciencia de lo celestial. O Espírito de Deus não habita mais no seu espírito. El Espíritu de Dios no habita más en el espíritu. O espírito humano El espíritu humano não cumpria mais o seu papel no homem. ya no cumplía más su papel en el hombre. Ele passou a ser guiado Pasó a ser guiado pelo que sinto, por lo que siento, pelo que penso, por lo que pienso, pelo que quero. por lo que quiero. Isto é alma. Eso es el alma. Alma é o que sinto, o que penso e o que quero. El alma es lo que pienso, lo que siento y lo que quiero. E Deus colocou uma sentença: Y Dios puso una sentencia. o meu espírito não agirá para sempre no homem. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Essa palavra agirá, Esa palabra contenderá ela dá a ideia de habitação, da idea de habitación, dá a ideia de comunhão, da idea de comunión, dá uma ideia de governo. da una idea de gobierno. Então é uma palavra muito ampla no texto hebraico. Es una palabra muy amplia en el texto hebreo. Agora, como que nós vamos entender Ahora, ¿cómo vamos nosotros a entender quando você abre a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos? cuando tú abres la Biblia en el libro de Hechos de los Aí Apóstoles? você vai ver o Espírito de Deus vindo habitar o homem. Ahí vas a ver al Espíritu de Dios viniendo a habitar en el hombre. Como é possível Deus dizer, meu Espírito não agirá para sempre no homem? ¿Cómo es posible que diga, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre? E agora nós vemos no Novo Testamento o Espírito habitando o homem. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento al Espíritu habitando en el hombre. Será uma contradição? Nós... ¿Será una contradicción? Não. No. É que entre Gênesis 6:3 Es que entre Génesis 6.3 e Atos 2:1 y Hechos 2.1 nós temos a cruz. nosotros tenemos la cruz. É aqui que nós vamos entender. Y es aquí que nosotros vamos a entender. Porque se você estuda o livro, o Evangelho de João, Porque si tú estudias el Evangelio de Juan, você vai ver, tú vas a ver no Evangelho de João, el Evangelio de Juan. você vai ver que o Espírito de Deus, ele vai habitar o homem. Tú vas a ver que el Espíritu de Dios, allí en el Evangelio de Juan, Vamos- va a habitar en el hombre. Há uma série de textos onde nós podemos ler Hay una serie de textos donde nosotros e podemos nós leer vamos ver essa promessa. y vamos a ver esa promesa. Vamos ler João capítulo 14. Vamos a ver Juan capítulo 14, Vejamos o versículo 17. versículo 17. Pode ler. Juan 14, 17. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. A minha versão diz assim: habita convosco e estará em vós. Mi versión dice así, habita con vosotros y está en vosotros. Permita-me voltar ao versículo 16, por favor. Permíteme volver al versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Então, nesses dois textos, eu quero chamar a atenção sobre duas frases. Entonces, esos dos textos yo quiero llamar la atención sobre dos frases. Jesus diz que o Espírito da verdade Dice Jesús que el Espíritu de la verdad habita convosco e estará em vós. habita en vosotros y estará en vosotros. No 16, ele fala do outro Consolador. Y en el 16 habla de otro consolador. Consolador é uma das palavras mais profundas no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo. Consolador es una de las palabras más profundas del Nuevo Testamento para referirse al Espíritu Santo, Porque ela tem um sentido sétuplo. porque tiene un sentido séptuple. Fala de um advogado, Habla de un abogado, de um conselheiro, de un consejero, de um ajudador, de un ayudador, de um intercessor, de un intercesor, de um amigo fiel, de un amigo fiel, de um guia de un guía e de um advogado. y de un abogado. Então, por isso essa palavra é muito importante. Por eso esa palabra es tan importante. Consolador. Consolador. Aí ele diz que esse Consolador Ahí dice que ese consolador estaria conosco, estaría con nosotros Para siempre. Para siempre. mas ele não diz que o Espírito não habitaria no homem. Pero él no dijo que el Espíritu no habitaría en el hombre E agora está dizendo que ele vai habitar para sempre. y ahora está diciendo que va a habitar para siempre. Irmãos, você entende a profundidade da cruz? Hermanos, ¿tú entiendes la profundidad de la cruz? João
me perdoe, Gênesis 6:3 En Génesis 6.3 descreve a profundidade do pecado diante de Deus. describe la profundidad del pecado delante de Dios. E esses textos aqui Y estos textos aquí descreve a profundidade da cruz de Cristo. describen la profundidad de la cruz de Cristo. A obra da cruz é mais profunda do que a obra do pecado. La obra de la cruz es más profunda que la obra del pecado. A cruz mudou uma sentença que era contra nós. La cruz cambió una sentencia que era contra O nosotros. Espírito não habitaria o homem. El espíritu no habitaría en el hombre. Sabe o que aconteceu? ¿Sabes qué A ocurrió? cruz mudou tudo. La cruz lo cambió todo. A cruz fez com que o Espírito de Deus viesse habitar em nós. La cruz hizo que el Espíritu de Dios viniese a habitar en A nosotros. cruz nos tirou de uma condição de condenados La cruz nos sacó de una condición de e condenados nos colocou numa posição de filhos de Deus. y nos puso en una posición de hijos de Dios. Não só o Espírito de Deus veio habitar em nós, No solo el Espíritu de Dios vino a habitar en nosotros, significa que tudo aquilo que foi de Cristo, significa que todo aquello, toda a que- sua herança, todo lo que era de Cristo, toda su como herencia, filho, como hijo, agora passa a ser nossa. ahora pasa a ser nuestra también. Tamanha obra foi a cruz de Cristo. Qué grande fue la obra de la cruz de Cristo. Ainda vamos ler João 14:26. Ahí vamos a leer Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Então, o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, Entonces el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, nos ensinará todas as coisas nos enseñará todas las e cosas nos fará lembrar de tudo aquilo que o nosso Senhor havia ensinado. y nos hará recordar todo aquello que nuestro Señor había enseñado. Sabe o que isso significa, irmãos? ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Seria impossível nós vivermos a vida cristã sem o Espírito de Deus. Sería imposible que nosotros viviéramos la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. E me atrevo a dizer, Y me atrevo a decir, seria impossível a vida nessa terra sería imposible la vida en esta tierra sem o Espírito Santo de Deus. sin el Espíritu Santo de Dios. Se não houvesse o Espírito de Deus, Si no hubiera Espíritu de Dios, toda a vida desintegraria toda la vida se na desintegraría. sua moralidade, Su moralidad na sua y espiritualidade. su espiritualidad. Agora, muito mais para nós, Ahora, mucho más para nosotros, que Ele nos foi dado para nos guiar que Él nos fue dado para e guiarnos nos ensinar y enseñarnos e nos fazer lembrar y hacernos recordar de tudo aquilo que foi ensinado na palavra. de todo aquello que fue enseñado en la palabra. Vamos para mais um texto, Vamos todavía a un texto, capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 26. versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aqui nós vemos uma outra característica do Espírito Santo em nossa vida. Aquí vemos otra característica del Espíritu Santo en nuestra vida. Ele como paracleto, Él como Paracletos ele é aquele que testifica Cristo em nós. es el que testifica a Cristo en nosotros. Ele dá um testemunho de Cristo, Da un testimonio de Cristo, do que Cristo fez, de lo que Cristo hizo, do que Cristo é, de lo que Cristo es, da sua pessoa, en su persona da sua y obra. de su obra. Imagine a riqueza disso, irmãos. Imagina la riqueza de eso, A grandeza desse la testemunho. grandeza de ese testimonio. Nada pode fazer isso. Nada puede hacer eso. Mas aquele Espírito, Pero aquel que é Espíritu, Deus com Deus, que es Dios con Dios, ele nos dá o testemunho de Cristo. Él nos da el testimonio de E Cristo. aonde que ele dá esse testemunho? ¿Y dónde Él da ese No testimonio? nosso espírito. En nuestro espíritu. Tudo que o Espírito Santo faz é no nosso espírito. Todo lo que el Espíritu Santo hace es en Ele nuestro não espíritu. age na nossa alma. Él no actúa en nuestra alma. Ele age no nosso espírito. Él actúa en nuestro É o espíritu. nosso espírito que age sobre a alma. Es nuestro espíritu el que actúa sobre el alma. Mas vamos ainda para mais dois textos. Pero vamos aún a ver dos textos más. O capítulo 16, versículo 7 e o 13. El capítulo 16, versículo 7 e o al 13. E o 13. y el 13. El 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. Y el 13, toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará de lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Que coisa linda. O versículo 7, Qué cosa linda el versículo 7, ele diz, convém que eu vá. os conviene que yo me vaya, Porque se eu não for, porque si yo me voy, o Espírito não virá. el Espíritu no vendrá. Esse texto, de maneira muito especial, Ese texto, de manera muy especial, ele confirma aquilo que eu vos disse.
Él confirma aquello que he dicho. Entre Gênesis 6:3 Entre Génesis 6:3 e Atos 2, y Hechos 2 temos a cruz. tenemos la cruz. E esse texto comprova isso. Y ese texto comprueba eso. Convém que eu vá. Conviene que yo me vaya. Como foi que ele pôde ir? ¿Cómo es que él podía irse? Após cumprir toda a sua missão. Después de cumplir toda su misión. Ele foi à cruz. Él fue a la cruz. Ele morreu por nós. Él murió por nosotros. Tomou o nosso lugar. Tomó nuestro lugar. Entrou na morte. Entró en la muerte. Destruiu o poder da morte. Destruyó el poder de la Destruiu muerte. o poder do inferno. Destruyó el poder del infierno. Destruiu o poder de Satanás. Destruyó el poder de Satanás. Pregou os espíritos em prisão. Predicó a los espíritus encarcelados. Resucitou. Resucitó. Ficou 40 dias com os discípulos. Estuvo 40 días con los discípulos. Depois ascendeu aos céus. Después ascendió a los cielos. Foi recebido pelo Pai nas alturas. Fue recibido por el Padre en las alturas. Assentou à destra do trono de Deus. Se sentó a la derecha del trono de Dios. Aí ele enviou o Espírito Y Santo ahí para él nós. envió al Espíritu Santo. Que obra é essa, irmãos? ¿Qué obra es esa, hermano? Então essa frase, convém que eu vá, Entonces, esa frase, conviene que yo me implica vaya, tudo isso que eu lhes disse. implica todo eso que yo he dicho. E por que ele pôde ir? ¿Y por qué él podía ir? Porque ele viveu uma vida íntegra. Porque él vivió una vida íntegra. Do ponto de vista moral, Desde el punto de vista não moral, havia nenhum pecado, no había ningún pecado, nenhuma nódoa do pecado, ninguna mancha del pecado, nenhuma acusação. ninguna cosa, Acusação. ninguna acusación. Ele venceu o pecado na carne. Él venció al pecado en la carne. Ele foi o homem segundo o coração de Deus na plenitude da palavra. Él fue el hombre según el corazón de Dios, en la plenitud de la palabra, Na moral, en la na moral, dignidade. en dignidad. Ele foi aquele varão aprovado por Él Deus. fue aquel varón aprobado por Dios. Aquele que disse: Aquel que dice, aí vem o príncipe deste mundo. ahí viene el príncipe de este Ele não mundo. tem nada em mim. Él no tiene nada Por en isso a mí. morte não o matou. Por eso la muerte no lo A mató. morte não o destruiu. No lo destruyó. Ele entrou na morte. Él entró en la muerte. Destruiu a morte. Destruyó la muerte. Ele entrou no inferno. Él entró en el infierno. Destruiu o poder do inferno. Destruyó el poder del infierno. Ele tomou as chaves da morte e do inferno Él tomó las llaves de la muerte y del e infierno assentou no trono de glória. y se sentó en el trono de gloria. Aí ele derramou o Espírito para nós. Ahí derramó el Espíritu para nosotros. Havia uma sentença. Había una O sentencia. Espírito não agirá para El sempre no homem. Espíritu no contenderá para siempre con el Mas hombre. ele alcançou tal justiça diante de Deus. Pero él alcanzó tal justicia delante de Dios Ele disse: eu rogarei ao Pai. que dice, yo rogaré al Padre. Eu creio que foi aí que ele rogou ao Pai. Yo creo que fue ahí que él rogó al Ele Padre. chegou diante do Pai Él llegó delante del com Padre tamanha integridade, con tan gran integridad, com uma perfeita obediência. con tan perfecta E obediencia, quando ele rogou ao Pai para que o Pai revogasse sua palavra, que cuando él rogó al Padre para que él revocase su palabra, o Pai não teve como não revogar. el Padre no tuvo como no O Pai revocarla. tirou a sentença de condenação que era sobre nós. El Padre quitó la sentencia de condenación que era sobre O nosotros. Pai tirou essa sentença de que o Espírito não agiria sobre nós. Él retiró esa sentencia de que el Espíritu no actuaría sobre nosotros. Então o Pai nos perdoou, Entonces el Padre nos perdonó, nos deu o seu Espírito nos dio su Espíritu e agora nos deu também não apenas a condição de salvos, y ahora nos dio no solo la condición de salvos, mas a condição de filhos. sino la condición de hijos. Significa Significa que o Espírito da Trindade que el Espíritu de la Trinidad é também o nosso Espírito. es también nuestro Ele Espíritu. habita dentro de nós. Él habita dentro de nosotros. Isso não é pouco, irmãos. Eso no es poco, hermano. Isso é algo impressionante. Eso es algo impresionante. E aonde que esse Espírito veio? ¿Y a dónde es que ese Espíritu viene? Ele veio habitar o nosso Espírito. Él viene a habitar en nuestro Agora a espíritu. nossa intuição, Ahora nuestra intuición, consciência conciencia Comunión. y comunión foram reativadas, fueron reactivadas, vivificadas. vivificadas. Aqui começa a vida cristã, irmãos. Aquí comienza la vida cristiana, hermano. Infelizmente, Infelizmente, muitos cristãos não têm cuidado disso. muchos cristianos no tienen cuidado de eso. Não cuidam dessa faculdade tão elevada. No cuidan de esa facultad tan elevada. A parte mais elevada da nossa vida La parte más elevada de nuestra é vida o nosso espírito. es nuestro espíritu. Nosso espírito é a parte mais elevada. Es la parte más elevada de nuestro Então espíritu. você vai ver que quando a Bíblia fala sobre o espírito, Entonces tú vas a ver que cuando la Biblia habla sobre el espíritu, sempre está no modo imperativo. siempre está en el modo imperativo. Gálatas 5,16. Gálatas 5:16. Andai no espírito. Andad en el espíritu. Efésios 5,18. Efesios 5:18. Enchei-vos do espírito. Llenaos del espíritu. Se você observar, Si tú observas o modo do verbo nesses dois textos el modo del verbo en esos dos textos, é imperativo. es imperativo. E o que isso significa? ¿Y qué significa eso? É uma ordem. Hay una orden. Então eu pergunto, Entonces pregunto, será que essa ordem nos conduz
todos os dias? ¿Será que esa orden nos guía todos los días? Tem que guiar, irmãos. Nos tiene que guiar, Porque se hermanos. não guiar, Porque si no nos guía, não é vida cristã. no hay vida cristiana. Aí nós vivemos conformados ao mundo Ahí vivimos conformados al e mundo não conformados à palavra. y no conformados a la palabra. Nós precisamos ter a disciplina Nosotros precisamos que la disciplina de todos os dias de todos los días, pedir ao Senhor, pedir al Señor, me ajude a andar no Espírito hoje. ayúdame a andar en el Espíritu Eu hoy. quero ser cheio do Espírito hoje. Yo quiero ser lleno del Espíritu hoy. Meus irmãos, Mis hermanos, isto é um dever nosso. esto es un deber nuestro. Assim como você se preocupa em lavar o seu cabelo, Así como tú te preocupas en lavar tu cabello, cuidar da sua imagem, cuidar tu imagen, vestir uma roupa limpa, vestir una ropa isso limpia, é as questões naturais. esas son las cuestiones naturales. Nós também temos que ter o dever, Nosotros también tenemos que tener el em deber, primeiro lugar, en primer lugar, de refletir. de reflejar, Hoje eu tenho que ser um homem cheio do Espírito. de meditar. Yo tengo que ser hoy un hombre lleno del Espíritu. Hoje eu tenho que andar no Espírito. Hoy yo tengo que andar en el Espíritu. Nós precisamos criar essa disciplina. Nosotros necesitamos crear esa Sabe disciplina. como que eu posso denominar esse estilo de vida? ¿Sabes cómo puedo llamar a ese estilo de vida? Vida piedosa, Vida piadosa, vida devocional. vida O devocional. nosso maior fracasso na vida, sabe qual é? Nuestro mayor fracaso en la vida, ¿sabes Nós cuál temos es? perdido a disciplina da vida devocional. Hemos perdido la disciplina de la vida devocional. Então, se nós perdemos a disciplina da vida devocional, Entonces, si nosotros perdemos la disciplina de la vida devocional, nós jamais vamos andar no Espírito. nosotros jamás vamos a andar en E el não Espíritu. existe um terceiro caminho. Y no hay un tercer camino. Ou você anda no Espírito, O andas en el Espíritu ou anda na carne. o andas en la carne. Ou você está cheio do O Espírito, estás lleno del Espíritu então você vai estar cheio da alegria desse mundo. o si no vas a estar lleno de la alegría de este mundo. Por quê? ¿Por qué? Vinho aqui em Efésios 5:18 Vino aquí en Efesios é um 5:18. contraste. Es un contraste. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, Dice así, no os embriaguéis con vino, mas, sino, a expressão mas la expresión más, sino, é uma conjunção adversativa. es una conjunción adversativa. E ela existe com uma única função aqui: Y existe con una única función ahí, estabelecer o contraste. establecer un contraste. Então é um contraste. Entonces es un contraste. Então, como nós vamos entender isso de maneira hermenêutica? Entonces, ¿cómo vamos a entender eso de una manera hermenéutica? Que há um oposto aqui. Que hay una cosa aquí. O que é o oposto a ser cheio do Espírito? ¿Qué es lo opuesto a ser lleno del Espíritu? Embriagar-se com vinho. Embriagarse con vino. O vinho El vino é a tipologia da alegria, es la tipología de la alegría, mas não a alegria espiritual, pero no la alegría a espiritual, alegria carnal. la alegría carnal. Então você tem uma alegria carnal. Entonces tú tienes una alegría Paulo carnal. está dizendo para nós não cultivarmos a alegria carnal, Entonces nos está diciendo que no debemos cultivar la alegría que é a alegria carnal, do mundo. que es la alegría del mundo. Então não vos embriagueis com isso. Entonces no os embriaguéis con eso, Sejais cheios do Espírito Santo. sino sed llenos del Espíritu Santo. Aonde nós somos cheios do Espírito? ¿Dónde nosotros somos llenos del No nosso Espíritu? espírito. En nuestro espíritu. Por isso nós temos que cuidar. Por eso nosotros tenemos que cuidar. Vou contar a história para vocês de um homem, Voy a contaros una historia de un hombre, Viktor Frankl. Víctor Frankl. Frank. Ele foi um dos maiores psiquiatras da história. Fue uno de los mayores psiquiatras de la historia. Ele era judeu. Era judío. Ele foi levado para um campo de concentração. Fue llevado a un campo de concentración. Seus pais já eram idosos. Sus padres ya eran ancianos. Ele era casado, Era casado, sua esposa estava grávida, su esposa estaba embarazada, mas quando ele leu na palavra sobre honrar os seus pais, pero cuando él leyó en la palabra sobre honrar a sus padres, ele viu que ele não podia fugir para os Estados Unidos naquela hora. él vio que no podía huir a los Estados Unidos en esa hora. Os alemães haviam tomado a Áustria Los alemanes habían tomado Austria e ele sabia que poderia ser preso. y él sabía que podía ser preso. Mas ele preferiu ficar para estar ao lado dos seus pais. Pero él prefirió quedarse para estar al lado de sus padres. E toda a sua família fora levada para um campo de concentração. Y toda su familia fue llevada a un campo de concentración. Ele viu seus pais sendo mortos diante dos seus olhos. Él vio a sus padres siendo asesinados delante de sus ojos. Sua esposa foi levada Su esposa fue llevada e ele nunca mais a viu. y nunca más la vio. Ela estava grávida. Ella estaba embarazada. Depois ele soube que ela foi morta. Después él supo que ella murió. Que ella fuera llevada. Os alemães fizeram ela abortar na frente dele. Los alemanes la hicieron abortar delante de él. Então, aquele homem ficou num campo de concentração. Entonces aquel hombre quedó en un campo de Ele concentración. entrou num estado de profundo desespero.
Entró en un estado de profunda Mas desesperación. ali, naquele estado de profundo desespero, Pero en aquel estado de profunda desesperación, ele lembrou disso aqui. él se acordó de eso Eu aquí. preciso guardar o meu homem interior. Yo necesito guardar mi hombre Eu interior. preciso guardar o meu espírito. Yo necesito guardar mi espíritu Para que eu não me deixe levar pelo ódio. para que yo no me deje llevar por el odio, Para que eu não me torne uma pessoa asfixiada, para que no me vuelva una persona asfixiada, amarga, amarga, infeliz. infeliz. E foi o que ele fez. Y fue lo que él hizo. Durante muitos e muitos anos, ele soube guardar o seu espírito. Durante muchos y muchos años él guardó su espíritu. Naquele campo de concentração, En aquel campo de pisando concentración, em cadáveres, lleno de cadáveres, e vendo aquela imagem da sua esposa e dos seus pais. viendo aquella imagen de su esposa y sus Ele padres, fez com que essas coisas não viessem asfixiá-lo, él hizo para que esas cosas no vinieran a asfixiarlo, intoxicá-lo. intoxicarlo. E assim ele sobreviveu Y así él sobrevivió emocionalmente. emocionalmente. E depois ele viveu muitos e muitos anos, Y después de eso él vivió muchos años ajudando pessoas ayudando a a personas entender o que a Bíblia diz. a entender lo que la Biblia dice. Provérbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, Sobre toda cosa guardada, guarde o teu coração. guarda tu corazón. Olha que coisa linda, irmãos. Mira qué cosa linda, hermano. Isso é hoje o que a neurociência estuda. Eso es lo que hoy estudia la neurociencia. A neurociência estuda os princípios de Viktor Frankl. La neurociencia estudia los principios de Viktor A Frankl. importância de você saber guardar os seus afetos. La importancia de que sepas guardar tus afectos. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4 e o versículo 8. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 4:8. Tudo que é bom, Todo lo que es bueno, tudo que é agradável, todo lo que es agradable, tudo que é de boa fama, todo lo que es de buena fama, se alguma virtude há si hay alguna virtud e algum louvor existe, y existe algo de loor, de seja alabanza, isso que ocupe o vosso coração. sea eso lo que ocupe vuestro A corazón. palavra coração, La palabra corazón, tanto em Provérbios como aqui, tanto en Proverbios como aquí, é um termo que os judeus usavam es un término que usaban los para judíos designar para designar mente, mente, vontade, voluntad, emoções emociones e a consciência. y la conciencia. As faculdades da alma e do espírito. Facultades del alma y del espíritu. Mas nós podemos dizer assim, coração é a descrição do nosso homem interior. Podemos decir así, el corazón es la descripción de nuestro hombre interior. Então, o que nós estamos vivendo na atual geração? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo en la actual O generación? mais alto índice de suicídio. El más alto índice de suicidios. Por exemplo, o Brasil Por ejemplo, Brasil é o país mais ansioso do mundo. es el país más ansioso del mundo. Você imagina? ¿Te imaginas? 30% das pessoas ansiosas no mundo vivem no Brasil. El 30% de las personas con más ansiedad del mundo viven en Brasil. E você sabia também que o brasileiro é considerado um povo alegre e feliz? Tú sabes que Brasil es considerado un pueblo alegre y feliz, Mas, no entanto, é o povo mais ansioso que existe. pero aún así es el pueblo con más ansiedad que existe. Nós nunca vivemos uma geração com tantos transtornos de ansiedade. Nosotros nunca vivimos una generación con tantos trastornos de ansiedad. Nós nunca vivemos uma geração com tantos suicídios. Nunca vivimos una generación con tantos suicidios. Nós nunca vivemos uma geração onde se falava em crianças suicidando, jovens suicidando. Nunca se oyó hablar de niños y jóvenes suicidándose. Então, o que está acontecendo com o homem moderno? Entonces, ¿qué está ocurriendo con el hombre moderno? Sua alma está doente. Su alma está enferma. Nós vivemos uma geração onde as pessoas estão adoecendo rapidamente. Vivimos una generación que las personas están enfermando E rápidamente. como que nós podemos mudar este cenário? ¿Y cómo podemos cambiar este escenario? Está aqui, irmãos. Está aquí, hermanos. Nós estamos diante de uma verdade fantástica. Estamos delante de una verdad fantástica. Uma verdade que sempre esteve na palavra. Una verdad que siempre estuvo en la palabra. Os homens não estão dando atenção ao seu espírito. Los hombres no están prestando atención a su espíritu. Estão permitindo ser governados pelas faculdades da alma. Están permitiendo ser gobernados por las facultades del alma. Mente, vontade e emoção. Mente, voluntad y A emoción. mente é a faculdade mais elevada da alma. La mente es la facultad más elevada del alma, Assim como a consciência é a faculdade mais elevada do espírito. así como la conciencia es la más elevada del espíritu. A consciência, ela nos traz a realidade do celestial La conciencia nos trae la realidad de lo celestial para o natural. a lo natural. E aonde que a consciência vai atuar? ¿Y dónde va a actuar la conciencia? Na mente. En la mente. Então, a mente que não é governada pela consciência, Entonces, la mente que no es gobernada por la conciencia ela se torna vulnerável a tudo que está ao seu redor. se vuelve vulnerable a todo lo que está a su alrededor. A mente é onde acontecem as maiores batalhas da vida.
La mente es donde ocurren las mayores batallas de la vida. As maiores batalhas, elas ocorrem dentro de nós. Las mayores batallas ocurren dentro de nosotros. É aqui que Satanás faz a sua grande obra. Es aquí que Satanás hace su gran É obra. aqui que Satanás, ele coloca trincheiras. Es aquí que Satanás pone trincheras. Então nós temos que entender isso, irmãos. Entonces tenemos que entender esto, O que hermanos. que Victor Frank aprendeu? ¿Qué es lo que aprendió Víctor Frank? Ele não podia deixar que a sua mente Él no podía dejar que su mente estivesse com portas abertas. estuviera con puertas abiertas. E se ela ficasse com portas abertas, Y si ella quedara con las puertas ela abiertas, iria armazenar ódio, iría a almacenar odio, dor, dolor, aflição, aflicción, angústia. angustia. A neurociência, La neurociencia ela vai dizer para nós algo muito interessante. nos va a decir algo muy interesante. Nós temos a memória de uso contínuo, Tenemos lo que se llama memoria de uso continuo, chama MUC, MUCE, memória de uso contínuo. memoria de uso continuo. E temos a memória RAM, Y tenemos la memoria RAM, que é registro automático da memória. registro automático de la Então, memoria. tudo isso aqui, irmãos, está na nossa mente. Todo está ahí en nuestra mente. Tudo que você experimentou, Todo lo que tú experimentaste, todas as suas experiências, todas tus elas experiencias estão guardadas na sua mente. están guardadas en tu mente. Segundo a neurociência, Según la neurociencia, nossa mente tem janelas. nuestra mente tiene ventanas. Então, eles conhecem pelo menos 3. Entonces ellos conocen por lo menos 3. A primeira janela La primera ventana é uma janela que está relacionada com toda a nossa experiência do dia a dia. es una ventana que está relacionada con nuestra experiencia del día a día, Todas as nossas informações. todas nuestras informaciones. Ela é conhecida como a janela neutra. Es conocida como la ventana neutra. Todas as suas informações, Todas tus informaciones, nomes de pessoas, nombres de personas, datas, datos, tudo está aí nessa Fechas. janela neutra. todo está en esa ventana neutra. E depois nós temos duas outras janelas. Y tenemos otras dos ventanas. Nós temos uma janela chamada light. Tenemos una ventana llamada Light. light, Luz em inglês. luz en inglés. Então nessa janela light, Entonces esa ventana light concentra todas as experiências boas. concentra todas las experiencias buenas. O dia que você casou, El día que tú te casaste, o dia do seu el día de aniversário, tu cumpleaños, todas essas coisas boas que acontecem na sua vida, todas esas cosas buenas que ocurren en tu quando vida, nasceu o filho. cuando nació tu hijo. Então todas as experiências boas estão aí nessa janela light. Pues todas esas experiencias están en esa ventana light. Mas existe uma outra janela Pero existe otra ventana chamada killer, llamada killer. assassino em inglês. Killer, asesino en inglés. Essa janela killer, Esa ventana killer ela é asfixiante. es asfixiante. Então você pode ver que existe momentos na sua vida Entonces tú puedes ver que hay momentos en tu vida que você perde a reação do bom senso. que pierdes la relación, Reação. la reacción de buen sentido. Eu já vi muitos, no Brasil, muitos jovens, Yo ya vi en Brasil muchos jóvenes eles vão fazer o vestibular van a hacer el vestibular para entrar na faculdade. para algún curso de entrada a la universidad. Então, eles dizem assim que quando chega na hora, Entonces dice que cuando llega la hora eles ficam tão tensos están tan tensos que a mente não funciona. que la mente no Eles não funciona. conseguem lembrar de nada. No consiguen acordarse de nada. Existem muitas experiências nesse sentido. Existen muchas experiencias en ese sentido. Pessoas, por exemplo, a mente trava, Personas que su mente se traba, que levam elas a cometer crimes, que los llevan incluso a cometer mas crímenes, elas não são assassinas. pero no son asesinas. Se tornaram assassinas. Se volvieron asesinas. Então, muitas histórias assim. Hay muchas historias E así. por quê? ¿Y por qué? Porque a janela killer é extremamente dominadora. Porque la ventana killer es extremadamente dominadora. E por que janela? ¿Y por qué es ventana? Porque você pode fechar. Porque tú la puedes cerrar A gente não fecha. y la gente no la cierra. Quando a nossa vida é governada na alma, Cuando nuestra vida es gobernada por el alma, nós somos vulneráveis. nosotros somos vulnerables. Isso tem uma influência em toda a nossa vida. Eso tiene una influencia en toda Na nuestra vida conjugal. En la vida conyugal. Você já percebeu que às vezes uma faísca, ¿Tú ya has percibido ya que... que una pequeña chispa, então isso incendeia toda a casa. que eso incendió toda la casa. Vira uma discussão, Vino una uma discusión, briga terrível, una pelea tremenda, traz um dano emocional terrível. trae un daño Mas emocional uma coisa tão por pequena. una cosa tan pequeña. E por que somos assim? ¿Y por qué somos así? Impulsivos. Impulsivos, Porque a alma governa. porque el alma gobierna. Você já viu pessoas dizer assim, eu sou assim,
Hay personas que dicen, yo soy así e eu vou morrer assim. y voy a morir así. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es eso? Alma no governo. Alma en gobierno. Pessoas anímicas. Personas anímicas, Porque o espírito não governa. porque el espíritu no Quando a gobierna. gente aprende a andar no espírito, Cuando la gente aprende a andar en el e espíritu, você vai lembrando dessas coisas, tú vas acordándote de esas fala, cosas. Deus, como foi possível ter vivido daquela forma? Dios mío, ¿cómo fue posible vivir de esa forma? Sabe por que a gente não experimenta transformação? ¿Sabes por qué no experimentamos Porque transformación? não existe transformação na vida da alma. Porque no existe transformación en la vida del A alma. alma não transforma. El alma no se transforma. A transformação da mente La transformación de la mente significa que agora a consciência está governando sobre ela. significa que ahora la conciencia está gobernando sobre ella. Então você fica experimentando uma transformação na sua mente. Entonces tú quedas experimentando una transformación en E tu ela mente. nunca vai acontecer. Y ella nunca va a acontecer. Não coloque expectativa na sua alma. No pongas tu expectativa en tu alma. A única forma da alma ser transformada La única manera que el alma sea transformada é se o espírito for vivificado. es si el espíritu fuera Tem que vivificado. haver quebrantamento. Tiene que haber quebrantamiento. Olha o que diz João 12. Mira lo que dice Juan 12. O grão de trigo El grano de trigo, caindo na terra, si cae en tierra não morrer, y no muere, fique só. queda solo. Mas se morrer, Pero si muere, produz muito fruto. produce mucho fruto. Então vamos extrair uma lição aqui nesse texto. Entonces vamos a extraer una lección de Aonde este texto. está a vida? ¿Dónde está la vida? Dentro do grão de trigo. Dentro del grano de trigo. Mas como que essa vida vai fluir? Pero ¿cómo esa vida va a fluir Se aquela casca rachar. si aquella cáscara se quiebra? Então o que significa isso? Entonces, ¿qué significa eso? Quebrantamento. Quebrantamiento. Então nunca vamos experimentar quebrantamento se nós não experimentarmos morte. Entonces nunca vamos a experimentar quebrantamiento si no experimentamos muerte. Onde é a morte? ¿Dónde está la O muerte? trabalho da cruz na nossa El alma. trabajo de la cruz en nuestra alma. E sabe quando que a cruz vai trabalhar na nossa alma? ¿Y sabes cuándo va a trabajar la cruz en nuestra Quando alma? nós tivermos um espírito quebrantado. Cuando tengamos un espíritu Porque quando quebrantado. você tem um espírito Cuando quebrantado, tú tienes un espíritu quebrantado, você vê o seu ego esmagado. tú ves el ego aplastado. Então, aí é que está, irmãos. Entonces ahí está, hermano. Se nós não entendermos isso, Si no entendemos eso, vamos passar toda a nossa vida va a pasar toda nuestra vida anímicos, anímicos, frios, fríos, almáticos. almáticos. Mas quando você tem a vida no Espírito, Pero cuando tú tienes la vida del tudo espíritu, se torna mais simples. todo se vuelve más Tudo se simple, torna mais leve. todo se vuelve A más ligero. consciência de Deus, La conciencia a de Dios, presença de Deus la presencia de é Dios muito real. es muy real. Você não precisa de muito. No necesitas de mucho. O pouco que você sentir da presença de Deus Un poco que tú sientes la presencia de Dios traz um impacto muito profundo no seu ser. trae un impacto muy profundo en tu ser. Aí você vai vendo aquilo que eu compartilhei com vocês ontem, Ahí puedes ir viendo aquello que compartimos ayer, a dimensão da igreja. la dimensión de la Não é iglesia. por quantidade, No es por pela cantidad, presença do Senhor. es por la presencia del E Señor. você estuda a Bíblia de capa a capa. Y tú estudias la Biblia de capa a capa Aí você vai ver como aqueles homens diziam assim: Deus falou comigo. y tú vas a ver ahí como aquellos hombres decían, Dios habló conmigo, Como a presença de Deus era real. cómo la presencia de Dios era real. Porque tudo que temos na Bíblia Sagrada Porque todo lo que tenemos en la Biblia Sagrada era a descrição da experiência deles. era la descripción de la experiencia de ellos. Então você pega a experiência de Abraão com Deus. Entonces tú tomas la experiencia de Abraham con Dios. Era muito real. Era muy real. Mas só que nós depois descobrimos que Deus é espírito. Solo nosotros después descubrimos que Dios es espíritu. Então, como foi que ele pôde descrever com tamanha realidade aquela experiência? Entonces, ¿cómo fue que él pudo describir con tanta realidad aquella experiencia? Porque aquela experiência aconteceu no seu espírito. Porque aquella experiencia aconteció en su espíritu. E a vida espiritual Y la vida espiritual é sobrenatural. es sobrenatural. E nós temos, agora, pelo Espírito de Deus, Y nosotros tenemos ahora, por el Espíritu a de Dios, oportunidade la oportunidad de viver uma experiência sobrenatural de vivir una experiencia sobrenatural vivendo nesse corpo natural. viviendo en este cuerpo natural. Entende? ¿Entiendes? Isso é transformador. irmãos. Eso es transformador, Se hermano. nós não entendermos isso, Si no entendemos eso, nós não temos vida cristã. no tenemos vida cristiana. Sabe o que nós temos? ¿Sabe qué tenemos? Vida almática. Vida almática. E a alma tem que ser salva. Y el alma tiene que ser salva. 1 Pedro 9. 1 Pedro 1:9. Obtendo o fim da vossa fé, Obteniendo el fin de vuestra fe, a salvação da vossa alma. la salvación de A vuestras alma almas. tem que ser El salva. alma tiene que ser salva. A salvação acontece da seguinte forma: La salvación ocurre de la siguiente três manera. pasos. Son 3 pasos. o espírito é salvo quando cremos. El espíritu es salvo cuando O creemos. que é isso? ¿Qué es eso? Vivificação. Vivificación. A alma é salva num processo de caminhar.
El alma es salva en un proceso de caminar. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es eso? Santificação. Santificación. E o corpo é salvo na vinda do Senhor. Y el cuerpo es salvo en la venida del Señor. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es eso? Glorificação. Glorificación. Então, vivificação, santificação, glorificação. Vivificación, santificación, glorificación. Uma parte já aconteceu no passado. Una parte ya ocurrió en el pasado. Salvação veio ao nosso espírito. La salvación vino a nuestro espíritu. Vivificação. Vivificación. Hoje estamos sendo trabalhados pela cruz Hoy estamos siendo trabajados por la cruz por causa da santificação. por causa de la santificación. E no futuro, Y en el futuro, nosso corpo corruptível nuestro cuerpo será corruptible revestido da incorruptibilidade. será revestido de la incorruptibilidad. Amén. Amén. Então vou deixar essa parte para a gente meditar. Entonces voy a dejar Depois a esta gente vai parte continuar. para que los hermanos puedan meditar y luego continuar. Amém. Amén. Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos mais uma vez Señor, te pedimos una vez más que na tua infinita que misericórdia en tu infinita misericordia nos visita aqui com a tua palavra, nos Senhor. visites aquí con tu palabra, Señor. Abra o nosso entendimento, Senhor, Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nós venhamos perceber a grandeza da tua palavra ministrada a nós. para que podamos ver la grandeza de tu palabra ministrada a nosotros. Nos ajuda, Senhor. Ayúdanos, Señor. Necessitamos da tua ajuda. Necesitamos de tu ayuda. Necessitamos do teu socorro. Necesitamos de tu socorro. Visita-nos nesta hora, Senhor. Visítanos en esta hora, Señor. Faz-nos ver a grandeza dessas verdades na nossa vida. Haznos ver las grandezas de estas verdades Nos en nuestra mostra, vida. Senhor, o que realmente aconteceu conosco na queda Muéstranos lo que realmente ocurrió con nosotros en la e caída o que nos acontece agora em Cristo. y lo que nos ocurre ahora en Cristo. Nos ajuda, Senhor. Ayúdanos, Señor. Ajuda-nos, Senhor, Ayúdanos, Señor. para que as faculdades do nosso espírito Para que las facultades de nuestro espíritu estejam funcionando perfeitamente dentro de nós. estén funcionando perfectamente en nosotros. Para que nós não sejamos cristãos anímicos, Para que no seamos cristianos e anímicos, sim cristãos y espirituais. sí cristianos Em espirituales. nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amém.